A matemática nasceu com a filosofia, né? Sim, uma área Antes dos ligada na gregos, outra. inclusive, na Índia, né? O berço da matemática é a Índia, né? Porque no fundo E está está ligada umbilicalmente à ligado. A filosofia, matemática por umbilicalmente, si só ela é né? crítica, ela busca essa criticidade, a busca dos porquês também na matemática tem que envolver esse pensamento. E a abstração do pensamento, né? A Uhum. matemática é pura abstração Pura do pensamento, abstração. pensamento lógico, né? Raciocínio, né? E os grandes filósofos eram grandes matemáticos, né? Pitágoras, Tales de Mileto, Platão, né? Reza a lenda que lá na Academia Platônica tinha os dizeres lá, né? Aqui só entra quem souber matemática, alguns dizem que era geometria, na verdade, né? E tem essa discussão. Então, quer dizer, está muito intrinsecamente vinculado. Como a questão da linguagem, né? Uhum. Tanto é que. E a filosofia, eu sempre procuro trazer isso um pouco nas aulas, principalmente aqui na PUC, que ela tem a tradição de ter filosofia em todos os cursos. Sim. Sim. Né? Inclusive aqui em Poços nós não temos mais o curso de filosofia, né? Ele foi encerrado logo no início da transição da autarquia de ensino para a PUC, mas a filosofia está presente em todos os cursos, de todas as áreas. Então a gente vive uma experiência, inclusive, muito rica, que é viver essa filosofia nos diferentes cursos, o ensino de filosofia. E aí a intenção é procurar mostrar isso, que a filosofia, no fundo, ela se conecta a tudo isso. Que tem uma filosofia da tecnologia, que tem uma filosofia computacional, né? A linguagem computacional só foi possível porque ela é embasada em teorias e métodos filosóficos que pensaram a questão, né, da própria estrutura matemática, da questão da linguagem, da questão conceitual, né? O pessoal da computação aqui estuda no segundo período de curso deles a chamada linguagem ou lógica de Chomsky. Chomsky, você já deve ter ouvido falar, o Noam Chomsky, que inclusive tem um vínculo com Poços de Caldas, ele está com 92 para 93 anos, norte-americano, um dos maiores filósofos da linguagem do século XX, né? Respeitado no mundo inteiro, autor. Hoje ele está muito voltado à questão ambiental, ecológica, suas últimas obras, está aí em plena atividade. Vem a Poços de Caldas porque ele se casou com uma poço-caldense que é linguista, lá no MIT, né, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, né? E eles estudam no curso de computação as teorias do Chomsky, porque ela foi fundamental, os códigos de linguagem, e tem todos, seja, né, a gente pensa no século XX, aí, filósofos como Wittgenstein, Fernando Saussure, que trabalharam a questão da linguagem, e a linguagem é fundamental, porque ela foi o que moveu o século XX, né? As tecnologias da comunicação e que se unificaram às tecnologias da computação, né? Nós estamos aqui hoje trabalhando com códigos de linguagens, né, que estão ligados aos algoritmos e aos conceitos, às ideias, às coisas. Então, tem uma filosofia da tecnologia, uma filosofia da comunicação, né? Tem autores hoje trabalhando profundamente com isso, tem uma filosofia da saúde, tem uma filosofia política, uma filosofia econômica. Então é o que eu digo, ela não tem ela até tem um objeto próprio dela, digamos, que é o métier dos filósofos, mas ela é muito mais além do que isso, né? A filosofia é uma linha de conhecimento aplicada a todas as áreas, como filosofia do direito, filosofia, né, ecológica hoje, né? Então ela está em tudo, não falta né? campo para ela. Não falta campo, né? Na verdade, ela está em todos os campos. Ela está em todos os campos, como essa provocação ao pensar qualquer desses campos. O que acontece, talvez, e assim, posso estar enganado também, Jéssica, é que nós temos essa intenção de colocarmos tudo nas suas devidas caixinhas e elas, em tese, estariam separadas das demais caixinhas. Mas não todas as caixinhas estão interligadas. A matemática está interligada com a química, com a biologia, com tudo. E a filosofia é um desses motivos pelos quais há essa interconexão. Só que para nós,
seres humanos, talvez no Brasil, matemática é uma coisa, português é outra, química é outra. E não, é tudo meio que tudo junto, tudo é junto e meio que misturado ao mesmo tempo também. Claro que cada um com suas especificidades, mas tem esse ponto. E a filosofia pode ser que esteja equivocada, e aí cabe sua correção sempre. Ela por si só, ela busca também aprimorar todo o restante e trazer o que você comentou, essa criticidade, que às vezes a gente não percebe isso num primeiro momento. Quando você está estudando filosofia, você não consegue perceber que a criticidade está sendo instalada no seu cérebro, porque não necessariamente você vai ficar citando autores, mas você vai criar pensamentos com maior criticidade ou com maior crítica. Às vezes alguém vem com uma informação, você, opa. Às vezes isso veio se instalar na sua cabeça pela filosofia, mas às vezes a pessoa nem se dá conta disso. Se dá conta disso, né? É o que a gente... tem um outro autor, né? A gente vai lembrando aqui na medida que vai trazendo, né? Mas o Gerson tem que lembrar mesmo, a gente é que não lembra. Arcângelo Buzzi, um filósofo também, tem vários livros de filosofia publicados, e ele ainda fala, né? Tem um capítulo de um livro de introdução à filosofia que ele fala, todos somos filósofos, né? Porque no fundo é isso, só que as pessoas filosofam sem saber que estão filosofando, porque isso é uma das condições humanas, né? É exatamente o que nos difere enquanto seres humanos, sermos seres pensantes, seres dotados dessa capacidade de pensamento, né? E de termos razão e consciência, né? A razão está mais no plano do conhecimento propriamente dito, né? O cognitivo, né? Aquilo que nos permite apreender informações, conhecimento, dados, né? Da realidade, seja de uma forma mais sistematizada, mais organizada, como no conhecimento escolar, por exemplo, né? Num livro, numa mídia mais informativa, tal, ou seja, de uma forma mais espontânea, na própria experiência de vida, nas vivências, a gente está o tempo inteiro aprendendo, né? E aliado isso, a nossa consciência, né? Que é aquilo que nos permite esse olhar mais crítico, esse olhar mais reflexivo, esse olhar mais, né? Que tenta, né, ir mais fundo nas coisas, né, sair daquela visão mais superficial, que é o que a gente chama, numa linguagem aí mais, né, do senso comum, né? Do senso comum. Então, a gente sair disso, e hoje, mais do que o senso comum, sair do universo da desinformação, né? Ou da informação enganosa, né? O famoso fake news, o famoso mundo da desinformação, do boato, né? E da superficialidade, né? Que infelizmente a gente passou a viver muito intensamente, né? Nessa era das redes sociais, nessa era, né? Da internet e tal, com muita informação e muita desinformação ao mesmo tempo. Antes de você perguntar, posso fazer 2 comentários e eu prometo que eu passo para você. Não, de boa, pode falar. O primeiro comentário, Gerson, é que na hora que você trouxe a fala do secretário, talvez de Justiça ou de Educação de São Paulo, ele está contrário ao que os pensadores do direito estão achando em relação aos concursos públicos. Hoje, os concursos públicos para magistratura, promotoria de justiça, Advocacia Geral da União e vários outros, Defensoria, eles entenderam que essa cobrança de normas trazia apenas uma pessoa sem a capacidade de analisar com robustez os casos. E agora esses concursos estão trazendo filosofia do direito. Ou seja, eles estão pensando diferente, diametralmente oposto do secretário de Justiça, porque eles estão percebendo que pessoas com capacidade técnica não são capazes, às vezes, de refletir profundamente uma questão que envolve muito mais áreas. Sim. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, e é a pergunta,